Hoje nós estamos com a sala enchendo, gente. Tudo bem. Eu não estou vendo vocês. Hoje eu trouxe um material com alguma interação. Então, quem quiser aparecer aí, eu vou agradecer muito, porque a gente vai precisar conversar para conseguir fazer isso aqui dar certo, viu? Bom, tudo bem. A gente tem novatos nas nossas lives aqui. Tô vendo o Kainan, tô vendo o Brunão sempre tá. O Brunão tá estudando com o Coru. A Bia, não sei se já entrou alguma vez, Bia. Não, é a primeira vez. Um prazer conhecer Legal. vocês. Bem-vinda. E a gente tem um resto de turma aqui. Beleza. Fernanda tá ali também, já apareceu. Muito bom. Gente, então já ligo a câmera. Sim, senhora, Gabi. Tudo certo. Turma, é o seguinte, isso aqui a gente, como é um conteúdo que ficou pingando na comunidade e tudo mais, a gente resolveu dar uma degustação do que é a nossa formação de RH na Coru. Então, Brunão, talvez você veja alguma coisa de novo aqui, tá? Mas a conversa sempre vale, porque o conteúdo de segurança psicológica no nosso curso de RH já rolou. Mas a gente trouxe uma degustação desse conteúdo aqui. Na verdade, a ideia é a gente bater um papo, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente começar. Sim? Agora Belezinha. sim, na apresentação. Beleza. Bom, vamos lá então. A gente vai falar de segurança psicológica, a gente vai falar de performance. Porque uma coisa que acontece, assim, uma confusão muito comum sobre esse assunto é que a gente acha que segurança psicológica pode estar ligada à saúde mental, ao bem-estar das pessoas, e na verdade não tem nada a ver com isso, tá? É, Na verdade, segurança psicológica é um comportamento de alavancar performance, literalmente, tá? Só que fazer isso de uma maneira saudável, fazer isso de uma maneira colaborativa, e eu vou entrar em algum nível de detalhe aqui com vocês sobre isso, tá? Mas essa é a confusão mais comum, assim, que acontece, e eu vou começar a destrinchar ela para vocês. Quem que já passou por mudança aqui, mudança grande dentro de empresa, dentro de área? Eu queria ouvir uns exemplos, assim. Acho que todo mundo, né? Mas se quiserem dar uns exemplos assim, me ajuda bem. Olha que é bem Uma coisa que deu uma recente. chacoalhada, assim. Diga Bom, aí, Bruno. fomos comprados pelo Mercado Livre, era uma startup, uma logtech, né? E houve um projeto de integração aí que durou quase um ano, até a gente, de fato, saber virar folha, saber os novos cargos, novos chefes. E ainda estamos em transição, harmonizando benefícios, salários, processos, enfim, havia sempre o receio do corte, né? Enfim, por mais que o discurso sempre foi de que seríamos todos absorvidos, mas foi mudança. Eu estou com um novo chefe, estou com novos processos, novas ferramentas, nova empresa, nova marca empregadora, e por aí vai. Tudo bom, a gente pediu mudança grande, o cara já vem e já pede truco, né? Tá bom. Fusão e aquisição é punk. O que mais, gente? Aqui na Corbis a gente está passando a mesma coisa que o Bruno comentou. A gente foi é, adquirido, a gente foi comprado recentemente e a gente está nesse processo. É uma empresa global, então a gente passou por esse processo no Brasil e ainda temos o desafio ainda de passar por esse processo fora do Brasil, né? Nos países da América Latina. Legal. Kainan tirou do mudo aí. Cara, tirei do mudo aqui. Eu acho que é um pouco diferente aí do Bruno. A transformação aqui foi pessoal em relação a mundos, né? Você sabe bem, mas estava no industrial ali, né? Vivendo fábrica e tudo mais e mudei drasticamente aí para a área de gente. Então é outro mundo, outros desafios, outro chefe, outra discussão, outro core de conhecimento técnico, assim. Legal. Outro exemplo. Gente, assim, na verdade, mudança é qualquer coisa, tá? A vida hoje é meio isso. Então, assim, se você está sendo adquirido, se você está mudando de carreira, se um processo mudou, se os clientes mudaram, se o time mudou, se o gestor mudou, o que faz diferença, assim, normalmente o que leva à mudança, ou os processos, ou qualquer coisa que a gente queira tocar dentro de uma organização, o que faz diferença disso funcionar melhor ou pior é a capacidade que a gente tem de escuta. O que é? O quanto a gente consegue absorver das coisas que estão acontecendo. E muitas das vezes, e a gente como RH principalmente, a gente tem muita dificuldade de saber o que as pessoas estão pensando, ou do que está dando certo, do que está dando errado. Os gestores, as lideranças têm essa dificuldade também. Nem sempre as pessoas dizem o que elas estão vendo, o que elas estão sentindo, ou o que de fato está acontecendo. A gente às vezes trabalha por interpretação, né? E aí eu vou fazer um exercício bem, bem besta, mas esse é bem clássico meu, eu gosto muito dele.
aqui eu vou precisar interagir com todo mundo que está no chat. Então, quem estiver no chat, pode mandar mensagem, quem estiver na câmera pode levantar a mão. Mas assim, primeiro, para quem tem iPhone ou para quem tem Android, levanta a mão ou manda no chat quem trocaria imediatamente de telefone agora. Cara, eu não gosto do meu Android, não gosto do meu iPhone, quero trocar. Quem trocaria? Ninguém trocaria? Mais ou menos assim, né? É muito brusco, né? Você troca o sistema operacional, é muito ruim, né? Cara, eu perco minha agenda, eu perco meus arquivos, eu não sei mais que botão que eu aperto, é meio assim, né? Agora, beleza. Levanta a mão ou manda no chat quem lê a atualização do software. Quando ele avisa assim, ó, aparece a bolinha vermelha, ele fala assim: você precisa atualizar para a versão 17.2. Só o Kainan e a Jaque. Quem mais? Cláudia. Tá bom. Gente, quem levantou a mão tá eliminado da brincadeira, porque isso é coisa de gente chata. Tô brincando. Mas é isso, assim. Mas, cara, vocês entendem a analogia de que é muito mais fácil a gente atualizar o software do que a gente trocar o sistema operacional? Essa analogia que eu queria fazer. Então, assim, sempre que a gente toca mudança de um jeito cadenciado, de um jeito suave, a gente consegue fazer com que a mudança seja mais fácil para as pessoas. Então, a gente vai atualizando o software, a gente não troca o modelo operacional. Mas como é que a gente sabe qual botão a gente aperta, qual elemento do software a gente tem que atualizar? A gente sabe isso quando a gente consegue escutar as pessoas. Quando as pessoas começam a sinalizar para a gente assim, ó, aqui está incomodando, aqui está doendo, aqui eu preciso de ajuda, aqui eu tive uma ideia. Faz sentido isso? Então, ou seja, a gente consegue fazer gestão da mudança, a gente consegue fazer, e não só de mudança, mas a gente consegue fazer gestão de processo quando a gente, na prática, recebe informações das pessoas para a gente saber como atuar. Senão, é só baseado no que a gente conhece, no que a gente sabe. Obviamente, o que a gente conhece e o que a gente sabe também é super relevante, e a nossa opinião vale muito nessa hora também. Mas ela não é a única e a gente precisa ir moldando. Então, mudança se faz suavemente, né? É, E aí, assim, tem N coisas que a gente pode levar em consideração para a gente tocar uma mudança, tá? A gente pode falar de segurança psicológica, que é o principal comportamento, que é o que a gente vai falar aqui hoje. A gente pode falar de mudança, ou de gestão de mudança, quando a gente envolve muita gente. Eu vou trazer alguma estatística sobre isso, mas facilita quando a gente envolve mais pessoas. E o primeiro comportamento habilita envolver mais pessoas. É, Obviamente, ter propósito, ter uma organização de trabalho que faça sentido para as pessoas ajuda pra caramba. E eu acho que o último ponto sobre mudança aqui para a gente falar é que a gente tem que olhar os comportamentos nocivos, né, também. Então, obviamente, todo mundo tem mudança, você tem resistência é natural, mas nem toda resistência é saudável, nem toda mudança em toda mudança é de se esperar que alguém não se ajuste assim do jeito como a gente gostaria, do jeito que foi construído. É natural. Mas hoje, especificamente, a gente não vai falar de tudo, tá? A gente vai falar só desses dois aqui, ó, tá? Os outros dois a gente vai deixar para outro momento. Beleza. Tem uma teoria, e às vezes é mais ditado popular do que teoria, que fala assim, que escada você lava de cima para baixo. Por quê, né? Você começa a lavar de baixo para cima, você vai sujando a escada de novo depois. É, Só que, então, assim, obviamente, toda mudança cultural, todo comportamento que você precisa mudar numa escala organizacional, uma coisa é você mudar o comportamento de uma pessoa, outra coisa é você mudar o comportamento da organização, quando é um aspecto cultural. E quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando de um aspecto organizacional, ele é do grupo, ele é transversal à organização, ele não é das pessoas. Ninguém sozinho consegue implantar segurança psicológica em larga escala, você precisa do grupo vindo junto, né? Então, assim, por mais que você fale que a escada se lava de cima para baixo, que a liderança sênior da organização, a alta liderança, consegue fazer esse movimento, você precisa ter multilateralidade para construir esse negócio. Então, assim, a fagulha inicial pode até vir de cima, às vezes ela pode vir de dentro, do meio da organização e ser comprada pela alta liderança. É, mas não dá para fazer um movimento só. Quando a gente está falando de segurança psicológica, a gente está falando de um movimento muito transversal, ele é muito amplo, ele está distribuindo em muitos níveis. Então, é um comportamento difícil de se desenvolver, tá? E aí eu vou começar a explicar o que que é, tá? Então é o seguinte, na verdade, isso aqui nasceu numa pesquisa, na década de 90, uma professora de Harvard, está aqui o livro dela, A Organização Sem Medo,
Ela escreveu outro livro agora sobre erro, cultura do erro, que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Mas a Organização Sem Medo foi a pesquisa feita em Harvard que deu origem ao comportamento conhecido como segurança psicológica, né? Então, na verdade, foi uma pesquisa feita ao longo de décadas e estudando qual era o comportamento que fazia as pessoas se sentirem ou não julgadas, tá? Tão simples quanto isso. Quando é que eu me sinto julgado? Quando eu falo alguma coisa e alguém julga a mim, não ao que eu falei, né? Julga o CPF, não a opinião, não a ideia, não ao ponto que está sendo discutido, ao problema que está sendo discutido. Então, esse foi o comportamento. Então, o comportamento de segurança psicológica é quando você se sente à vontade ou as pessoas se sentem à vontade no grupo para dividir uma opinião. Isso aqui tá? Então, e eu não estou falando só de opinião, eu estou falando de ideia, eu estou falando de erro, eu estou falando de problemas que você encontrou, de falhas, de aprendizados, qualquer coisa que faça você se sentir vulnerável porque você está expondo uma opinião, uma ideia, um conceito, né? E isso é uma habilidade do grupo, né? Então, assim, não adianta eu falar alguma coisa e uma das pessoas daquele grupo não me julgar e simplesmente ouvir o que eu falei. Quando o comportamento como um todo é um comportamento de julgamento, é um comportamento de condenação daquilo que as pessoas falam naquele grupo, normalmente as pessoas tendem a se retrair e não colocar as ideias na mesa. Esse é o comportamento da segurança psicológica. Tá claro para vocês que é um comportamento de grupo, não é um comportamento individual? Você, isoladamente, permitir que as pessoas exponham suas opiniões sem julgá-las não faz com que o comportamento se alastre na organização. Porque nós trabalhamos em comunidade, não tem como. Você precisa ter isso massificado, né? Tem outros comportamentos que simplesmente o indivíduo tendo, você consegue gerar algum resultado. Esse aqui você não consegue, né? Só que o que que aconteceu? E aí é a segunda foto que está no slide. O Google resolveu fazer uma pesquisa sobre isso, né? Nos anos ali 2010, tá? Montaram um time e falaram o seguinte: ah, beleza, vamos descobrir quais são as características que fazem alguns times performarem acima de outros, no nível mais elevado do que outros? E essa pesquisa, ela avaliou, assim, dezenas de milhares de dados e indicadores, ou centenas e milhares de dados e indicadores. E eles chegaram em 4 itens, na verdade. Só que o item que era viabilizador de toda a alta performance, de todos os demais, que eu não vou entrar em detalhe aqui, se chama segurança psicológica. Então a gente pode imaginar assim, o que que faz uma equipe ter alta performance? Ter pessoas super bem formadas, tem pessoas com super conhecimento técnico, você tem um mega sistema de gestão, você tem um super time de analytics e muitos dados à disposição. Você pode imaginar que você pode ter recurso e investimento, faz um time performar acima, ou perfil da liderança. E, na verdade, o que eles descobriram foi que não. Depois de 4 anos de pesquisa, eles descobriram que, na verdade, o que transformou as equipes de altíssima performance foi ter, naquele grupo, o comportamento de segurança psicológica e tudo que este comportamento destravou na sequência. E isso tem essa matéria aqui do New York Times, é super legal, essa aqui da fotinho do microscópio. Depois a gente vai compartilhar esse material, então não se preocupem, tá? Então, foi isso. E aí, quando o Google descobriu isso, esse negócio foi massificado e isso passou a ser um traço organizacional que outras empresas começaram a perseguir. Então, você vê assim, a publicação do New York Times é de 2016. Se não me engano, a pesquisa do Google acabou em 2014. E a gente está falando de segurança psicológica de uma maneira mais ampla agora, né? Então, quer dizer, a gente está falando quase 10 anos depois disso. Mas, enfim, foi uma descoberta que veio do People Analytics, que é um negócio bacana também. Mas, enfim, beleza. Então, segurança psicológica, a gente tem 4 estágios, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte: como é que você consegue construir para que de fato. E aí são os 4 comportamentos lá do Google, mas assim, o que que você consegue construir para que as pessoas se sintam de fato num ambiente em que elas não serão julgadas pelo que elas falarem? Primeira coisa, inclusão e respeito. E aqui a gente está falando do nível básico, né? Então, assim, uma coisa é: eu pertenço a um grupo, eu me sinto incluído, eu me sinto respeitado, não necessariamente eu falo o que eu penso, tá? Mas eu me sinto incluído e respeitado. Aqui eu me sinto à vontade. Aqui a gente está falando de diversidade e inclusão, a gente está falando de empatia, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de vulnerabilidade, a gente está falando de colaboração.
né, de acolhimento, a gente está falando de processos de RH tipo onboarding bem feito, que faz as pessoas se sentirem à vontade, né? Aí depois você tem o segundo estágio, que é ambiente de aprendizado. O que que é o ambiente de aprendizado? É quando o grupo debate as coisas. Então, não necessariamente eu estou falando o que eu penso, mas pelo menos é um grupo em que existe discussão, existe ideia transitando, existe problema sendo colocado na mesa. Então, com isso, a gente aprende, a gente vê o que funciona, o que não funciona, o que as pessoas estão pensando, como é que elas relacionam com os problemas, com as falhas, com os acertos, com as inovações. É um segundo estágio. Então, eu não só me sinto parte, como eu sinto que eu estou aprendendo. Terceiro estágio é quando eu me sinto à vontade para falar pela primeira vez. E aí agora eu começo a colocar as minhas ideias e eu começo a colocar meus pontos para debate também. Eu não tenho mais medo de que quando eu colocar alguma coisa na mesa, alguém vai me retaliar, alguém vai julgar a minha opinião ou a mim. Então, segurança para contribuir. E o último estágio é o estágio mais difícil, é você discordar de alguém. Porque uma coisa é colocar a minha ideia. Agora, é muito difícil eu colocar a minha ideia contra a ideia de outra pessoa. Discordar de outra pessoa, principalmente do chefe, é muito complicado, né? Então, do chefe ou da chefe. Então, aqui a gente está falando de desafiar opiniões. E aí, esse negócio da segurança psicológica é mais difícil ainda, e por isso ele é um comportamento de grupo. Porque a gente acha assim, poxa, segurança psicológica eu sentir a vontade para falar o que eu penso. Pois é, mas se você falar o que você pensa e alguém discordar de você, você está preparada para aceitar a discordância? E esse ponto é bem duro, porque a gente sempre quer falar, a gente nunca quer ouvir, né? É a natureza do ser humano, assim. E aí, o debate, a discordância, é que gera performance. Por quê? Porque você consegue botar as ideias à prova, você consegue colocar os erros em perspectiva, você consegue colocar os aprendizados em debate. E é justamente a discordância que gera um nível de solução muito alto. E por isso, segurança psicológica é um comportamento ligado diretamente à performance. É exatamente por isso. Porque as ideias são debatidas, a inovação surge daí. Então, empresas altamente inovadoras, empresas com muita performance, com muito resultado, têm normalmente esse comportamento instalado. Elas debatem seus problemas arduamente. Tá? E isso pode vir pelo sistema de gestão, isso pode vir por avaliação de pesquisa de clima, isso pode vir de avaliação de desempenho, isso pode vir de um processo de gestão de mudança, mas a essência do que a gente está falando é: você precisa ter um ambiente em que as pessoas debatam as coisas, sejam elas boas ou ruins, sejam elas ideias ou problemas ou falhas. Mas esse é o comportamento. Tá claro aqui, até aqui, sobre o que que a gente está falando? Legal. Vocês podem me interromper, tá? Então, assim, o que que vem da segurança psicológica? O que que a gente tira daí? A primeira coisa é a capacidade de inovar. Porque se as pessoas colocam as ideias na mesa, e inovação tem a ver com a multiplicidade de repertório, com a variedade de repertório, e não com ideias brilhantes, então a sua capacidade de inovar aumenta, porque você tem mais gente contribuindo para que as ideias amadureçam, né? A segunda coisa que você ganha é a capacidade de perceber mudança e agir. Por isso que eu comecei falando de mudança. E quando você está passando por qualquer transição, seja ela pequena ou grande, se as pessoas não se sentem à vontade para compartilhar o que elas estão sentindo, você não consegue gerir a mudança. Você não vê o que de fato está acontecendo, né? E você consegue corrigir a rota mais rápido ou você consegue confirmar a rota também. E a última coisa é aprender e evoluir de maneira constante. E aqui tem a ver com performance. Ah, mas tem a ver só com inovação, só com mudança. Não. Pode pegar qualquer processo da sua empresa, processo de venda. Poxa, se as pessoas estão debatendo por que está vendendo mais ou menos, por que tem um problema de converter determinados clientes, como é que está a precificação, como é que está o processo, como é que está a abordagem, você vai evoluir venda. Se você tem um processo produtivo, você está debatendo os problemas nas suas máquinas, os problemas na sua linha de produção, você vai evoluir produção, performance, produtividade. Se você tem um problema de entrega, de logística, de furo de entrega, de atraso, de prazo, de perda, roubo no armazém, você vai resolver o roubo, perda no armazém. Se tem um problema de crash de sistema, de bug, de problema de código, de tecnologia, de desenvolvimento de produto, a mesma coisa. Então isso tem a ver com performance também. Você começa a debater os problemas, tá? E aí tem alguns comportamentos que são mais chave, né? O primeiro é esse aqui, do hypo, né? Hypo é do inglês é hipopótamo, né? Mas também quer dizer a pessoa com maior salário na sala, né?
Vocês já repararam que toda sala que você entra e a pessoa com maior salário normalmente dá a palavra final? Isso não é tão raro, né? A Daniela riu ali. Isso é um comportamento super comum. E esse é um comportamento que mata a segurança psicológica. Porque se o maior salário, ou seja, o maior hierarquia da sala, dá a palavra final, ninguém quer contribuir. Está todo mundo achando alguma coisa. Essa pessoa vem e atravessa, você não consegue evoluir. Esse é um dos comportamentos que matam, tá? Então, a primeira coisa é, toda opinião deveria contar como uma. Não, não é uma opinião multiplicada pelo número de reais que a pessoa ganha, ou de dólares, tá? O segundo comportamento é o share de voz, tá? E eu estou usando os termos do livro aqui, tá? Mas o que é o share de voz? Às vezes você está fazendo qualquer papo, qualquer discussão, e alguém fica calado ou não falou nada durante a reunião, você não teve aquela opinião ali daquela pessoa. É importante você garantir que você deu espaço para todo mundo falar, mesmo que a pessoa não queira contribuir com nada. Mas assim, poxa, todo mundo falou alguma coisa. Chegou no final, alguém, você levantou a mão e falou assim: Ô, fulano, você não falou nada a respeito disso. Você tem alguma coisa para contribuir? Te ocorreu alguma coisa? Você anotou alguma coisa? Todo mundo falou tudo que precisava? Alguém tem mais algum ponto? Parece simples, mas isso faz diferença, porque você está dando abertura para as pessoas falarem. Se elas não falarem nada, não tem problema. Mas você deu espaço. Tá? E um terceiro comportamento é um comportamento de interrupção. Isso acontece especialmente com mulheres, tá? Especialmente com mulheres. Mas interrupções normalmente limitam a capacidade das pessoas contribuírem, porque elas cansam. Elas vão tentando falar e são interrompidas. Elas tentam falar de novo, elas são interrompidas de novo. Então, toda interrupção limita a vontade de contribuir. E aqui é um aspecto de diversidade muito forte. Ele é mais amplo no sentido, né, quando a gente fala de segurança psicológica, mas especialmente em diversidade e inclusão, a gente fala muito do interrupting, né? Ou do mansplaining. Então, as mulheres tentam falar alguma coisa e os homens ficam interrompendo. Então, isso é um traço a mais, mas é um traço para a gente observar também. E esses são três comportamentos-chave, que eles são pequenos, mas que a gente precisa ir corrigindo com o tempo, né? E é normal a gente falar assim, poxa, deixa eu terminar de falar, tá? Não faz mal, isso não é ofensa nenhuma, isso não, às vezes as pessoas ficam ofendidas, não, mas eu tinha um ponto, tá tudo bem, coloca o seu ponto quando eu terminar, aí você fica à vontade, eu vou te escutar. E aí, obviamente, esse negócio ele chega num nível acima, que é o negócio da honestidade intelectual. Honestidade intelectual é a sua capacidade de falar o que de fato você pensa, tá? Então, assim, tem vezes que você tem, assim, sumidades na sala, especialistas naquele assunto, gente que já fez aquilo durante muito tempo. E mesmo assim você sentiu a vontade para falar o que você pensa. Às vezes em discordância das pessoas. É, Outra coisa é quando você sente que numa equipe as pessoas conseguem colocar as ideias sem brigar. Quando a divergência é racional. Porque a segurança psicológica, às vezes, ela tem briga, ela tem conflito, ela tem atrito, ela não é um comportamento bonitinho, né? Como eu falei no início, ela não tem a ver com saúde mental, empatia, ela tem mais a ver com performance. E quando as divergências elas começam a chegar no nível que as pessoas já conseguem colocar contrapontos pesados, divergências grandes, de um jeito construtivo, você chegou no nível de honestidade intelectual, né? E aí, esse ponto é de fato o ponto de você conseguir revolucionar processo, revolucionar performance, gerar inovação. E aí eu queria fazer um exercíciozinho com vocês. Isso é bem simples. Eu vou colocar todos os pontos na tela aqui, ó. Para cada ponto desses aqui, pontua de 1 a 7 no caderninho de vocês ou no celular. Então, o 1 é eu discordo fortemente, o 4 é o meio termo e o 7 é eu concordo fortemente. Aí faz esse aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 itens, né? Então a gente pode ir de 5 a 35 na régua aqui. Aí pontua de 1 a 7 e a gente soma os pontos para ver quanto deu. Não precisa me falar ainda. Quando vocês terminarem, faz um sinal para mim na câmera ou manda uma mensagem no chat, por favor. Colocando outro na tela aqui. Essa aqui é a mesma lógica, de 1 a 7 também. Mas soma separado, tá? Soma a coluna da esquerda, depois faz uma outra soma para a coluna da direita. Ele me mandou aqui no particular. Legal, gente. Posso avançar? Manda um não no chat, se não puder, aqui da galera da câmera. Sim, a galera da câmera, acho que todo mundo deixou, beleza. Bora. Bem, Bia.
Avancei. Beleza, vocês têm o resultado de vocês. Olha aí aqui do lado direito, ó, interpretando os resultados, né? Então, SP e HI são segurança psicológica e honestidade intelectual, tá? Se elas são menores que 21, a gente está falando dessa cultura angustiada do lado esquerdo. Se ambos são menores que 21. O que é cultura angustiada, né? Tem pouca aprendizagem, pouca inovação. Normalmente você perde muita gente, porque as pessoas se sentem meio abafadas, não se sentem incluídas, e aí acaba que, né? Se você tem pouca ideia circulando, você também reconhece poucas pessoas. Então, é aquela cultura assim, presa, travada, tá? Se a gente está falando de honestidade intelectual maior que 30 e segurança psicológica maior que 30, a gente está falando de uma cultura ansiosa, né? Aliás, segurança psicológica menor que 21 e cultura, honestidade intelectual maior que 30. A gente está falando do seguinte: é muito bom para você colocar ideias radicais na mesa, mas não necessariamente você gera tanta aprendizagem, porque as pessoas se sentem meio presas, assim. Você tem muito debate, muito atrito, muita gente falando a verdade, mas às vezes não necessariamente falando a verdade de uma maneira acolhedora, de uma maneira respeitosa, de uma maneira em que as pessoas não se julguem. As ideias estão na mesa, mas não necessariamente os comportamentos para debater essas ideias são os mais saudáveis. Aí você tem o outro lado, que é a cultura confortável, que é assim, você não tem honestidade intelectual tão alta, então as pessoas não colocam as ideias mais marcantes na mesa, mas todo mundo se acolhe. Você tem um ambiente em que as pessoas se respeitam, não se julgam, se escutam. Então é confortável. Você não gera muita disrupção, você não gera muita ruptura, mas você tem um ambiente em que as pessoas conseguem debater, e conseguem conversar e conseguem propor, né? Então, quando a gente fala de inovação incremental, de grandes saltos, você não vai ter tanta coisa, mas você vai acumular conhecimento. Isso aqui é uma característica boa, por exemplo, para ambientes que são mais constantes. Produção, áreas mais estáveis, coisas desse tipo, assim. Você não vai trocar todas as máquinas e criar um produto novo, porque às vezes aquela área ali, ela está voltada muito mais para tocar o dia a dia, entregar o resultado, e você vai melhorando o resultado incrementalmente. E aí a cultura inovadora é quando você tem os dois, né? E aí você tem isso alastrado na organização, é, de maneira ampla. Alguém se encaixa em algum quadrante aqui? Alguém? O teste deu certo? Vamos ver se a ferramenta funciona. Se alguém quiser comentar, assim, nossa, me vi aqui, eu vi uma empresa que eu trabalhei aqui. Pra mim deu. Bateu assim com o momento que eu tô vivendo. Pelo testezinho de antes, né? Fazendo a comparação com esse. A gente ainda tá ali na cultura ansiosa. Na cultura ansiosa. Quem que tá falando? É a Bia que tá falando? É, aham, Ah, legal. Então, quer dizer, as pessoas estão colocando muitos pontos, mas não necessariamente o debate está saudável, é isso? total. Legal. E aí, Xará? E aí, eu achei muito interessante isso, porque eu percebo que isso é muito fluido, né? Então, e ainda mais assim, uma experiência nos últimos tempos de empresa de tecnologia, em que vai espichando, você vai tendo transformações na organização, você vai andando nisso aí, né? Então, deixa eu dar alguns exemplos, né? Então, por exemplo, né, você tem algumas organizações em que você está numa uma cultura confortável naquele período de tempo, né? E aí acontece que chega um novo elemento dentro dessa cultura e começa a puxar, né, para outros tipos de coisa. Então, se você coloca alguém, por exemplo, dentro de um certo time que tem um nível muito maior de experiência, tem um nível muito maior de conhecimento técnico, por exemplo. Você pode fazer com que o time se retraia e vá de uma cultura confortável, que é onde o pessoal estava, né? Você puxa o pessoal para uma cultura angustiada, onde as pessoas têm vergonha de falar porque vê que o coleguinha sabe muito mais, né? E na verdade estava tudo muito ali, porque estava tudo muito tranquilo, todo mundo achava que estava mandando muito bem, e esse novo elemento, na verdade, provocou esse grupo, né? Fazendo com que muitas vezes, isso às vezes sem querer, tá? As pessoas, né, se tornando, tipo, com uma segurança psicológica menor, porque elas veem que o coleguinha é melhor do que elas, isso mexeu com os brios das pessoas. Então, eu acho que é muito interessante esse exercício, porque eu vejo isso muito como um filme de gestão, em que quando você está vendo as transformações que você vai propondo, você precisa entender aquele momento, como nós estamos, para onde eu preciso mover,
né? E entender, inclusive, para cada pessoa, né? Porque eu acho que tem algumas questões aqui que talvez sejam muito individuais. Algumas pessoas, dentro dessas transformações, vão se sentir numa cultura inovadora. Outras pessoas, né, nessas mudanças, podem ir para um lugar de cultura angustiada. Então, eu achei muito interessante essa forma de fazer a leitura desse filme de gestão conforme as mudanças vão acontecendo. Não sei se faz sentido isso, Dani, mas eu achei Acho que super faz. interessante essa forma de enxergar, cara. E eu acho que é fluido mesmo, né? Porque você tem muitos aspectos que no dia a dia eles vão acontecendo e você vai mudando a dinâmica dos grupos, né? O grande Uhum, ponto para mim é como é que você interpreta isso aqui de uma maneira organizacional. Então, assim, poxa, como é que eu pego itens tipo esses aqui que estão na tela e coloco nas pesquisas de clima, coloco nas entrevistas de offboarding, coloco nas avaliações de desempenho? Porque se eu começo a medir estes aspectos, eu consigo saber como cada grupo está flutuando dentro da organização, né? É, eu acho que esse é o grande ponto, assim. Então, as organizações que foram bem-sucedidas em implementar esse tipo de processo e em que isso é valioso, normalmente elas pegaram isso aqui e incorporaram dentro de alguma estratégia de dados, de analytics. Sejam as mais simples, tipo entrevista de desligamento, seja pesquisa de clima, o que quer que seja, né? Hoje em dia é muito fácil você moldar isso. É uma coisa que eu tento evitar e quando a gente usa essas ferramentas é a gente partir para o lugar comum das ferramentas, né? Então, o que é o lugar comum das ferramentas? É aquela pesquisa de clima de algum instituto que vem padrãozinha, que não traduz a nossa realidade. É aquela avaliação de desempenho que às vezes é um nine box, que às vezes você só tem os quadrantes ali, mas você não consegue entrar no detalhe do que são as pessoas, de como é que elas estão se comportando, de como é que elas pegam as percepções do time. Então, acho que é isso aqui. Dá para ir um nível até mais avançado de você buscar isso aqui nos comentários de avaliação de desempenho 360, sabe? Aquelas o que eu estou uhum, fazendo bem, o que eu não estou fazendo bem, você consegue processar isso via ChatGPT, por exemplo, você consegue consolidar com essa visão aqui. Não é tão difícil, apesar de parecer muito avançado. Mas o negócio é incorporar na rotina, uhum, né? Legal. Então, assim, né? Algumas coisas que dá para fazer. Tem um negócio aqui que é desenvolver inteligência emocional. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar com o time, porque a inteligência emocional vai dizer muito sobre como você reage ao debate, né? Os grupos, os times, as lideranças. Então, isso é um dos aspectos que você pode incorporar, por exemplo, em treinamento, você pode incorporar em outras coisas da rotina. Outro ponto é exigir respeito. E aí, exigir respeito é desde ter uma política de respeito, ter um compliance que é levado a sério, mas também ter lideranças que praticam isso no dia a dia, né? Respeito é aspecto fundamental de performance e gestão hoje em dia. Não existe gestão em alto nível, performance em alto nível, sem respeito. Parece difícil, né? Mas como é que eu vou fazer com que as pessoas se respeitem aqui? Mas isso é parte fundamental da gestão de clima, gestão de saúde organizacional, né? Outra coisa, opa, ficou meio feio aqui, mas assim, quando a gente pune o erro, quando a gente pune a opinião das pessoas, a gente desencoraja o comportamento. É justamente o anticomportamento que a gente está falando aqui. Então, assim, poxa, se pessoas que discordam são punidas na carreira, se pessoas que discordam não são convidadas para reunião, você não vai, né? Porque às vezes, pô, aquela pessoa é polêmica, eu não vou chamar, cara, porque senão a reunião vai ficar super atravancada. Mas se aquela pessoa tem algo a dizer, você tem que chamar, né? Então, encorajar a honestidade, encorajar a participação e não ter o incentivo perverso de excluir as pessoas dos processos é fundamental. Outra coisa é deixar missão e visão claros, tá? Porque senão todo mundo vai debater sobre tudo, né? E aí vira uma salada. A gente quer debater sobre o quê? A gente quer debater sobre o rumo que a gente está indo, sobre as propostas que estão na mesa, sobre as coisas que estão acontecendo, né? Assim, colaboração demais ou muita gente inteligente junta, tem gente que fala que é burrice coletiva, né? Você perde muito tempo, né? Então, você tem que ter foco. Não tem como. E a outra coisa é medir, que é o que eu estava falando. Incorpora isso nos processos, né? Aí pega aqueles itens e coloca nos seus processos de RH. Você vai conseguir medir. Coloca nos seus processos de inovação. Hoje, muita empresa tem time de inovação, né? O time de inovação consegue medir isso aqui também. Então, acho que são coisas super saudáveis. E aí, um pouquinho sobre mudança, né? Eu falei de segurança psicológica e aí trouxe sobre envolver as pessoas. Esse aqui é um negócio que eu super gostei, assim, quando eu via o conteúdo, assim. Isso aqui foi uma pesquisa da McKinsey. Ela pegou várias empresas de diversos setores que estavam passando por processos de mudança organizacional, mudança comportamental e etc.
E aí eles viram o seguinte, eles falaram, poxa, qual que é o retorno ao acionista dessas empresas? Qual que é a taxa de retorno financeiro que essas empresas geram quando elas envolvem mais gente nas suas mudanças organizacionais? E envolvem de verdade, não é só comunicar, não. É envolver, participar, debater, você ter rotinas em que as pessoas discutem. E aqui tem empresas de todos os portes, tá? Tem empresas gigantescas aqui, de milhares de pessoas, e empresas menores, startups e tal. O que eles perceberam é o seguinte: em todo processo de mudança comportamental em que você envolve durante pelo menos 2 anos, é muita coisa, muito tempo, né? Pelo menos 7% das pessoas, o retorno ao acionista começa a ser positivo. Se você envolve pouca gente na gestão de mudança, pouca gente na gestão de comportamento organizacional, normalmente o retorno é negativo. Você cria aquela bolha, sabe aquela bolha da diretoria? Que a diretoria está falando uma língua e o resto da organização está falando outra? É basicamente isso que acontece. Então, quanto mais gente você envolve durante mais tempo em processos de mudança, mais retorno financeiro, performance, você passa a ter. E o envolver é segurança psicológica. O que que é? Você ter gente ativamente participando dos debates da organização, né? Então, isso aqui foi só uma pesquisa e eu super gosto dela, porque ela materializa uma coisa que às vezes a gente fala como teoria, mas na prática é difícil traduzir, né? Que é, poxa, a gente tem que envolver as pessoas nas discussões. Mas tem um número e tem uma matemática por trás que prova ela como verdadeira. E é isso, pessoal. Eu trouxe esse conteúdo aqui para hoje. Não trouxe tantas coisas assim, mas queria vocês percepções, se faz sentido esse tipo de debate. Nossa, que eu cheguei atrasado aqui, eu acho que eu perdi muitas coisas, eu já entrei na janelinha aí, né, Dani? Mas eu acho que observando isso e vendo o tipo de empresa, né, que a gente trabalha, a gente vê que o ambiente de trabalho, ele é talvez um dos maiores, sabe, essa qualidade das relações, talvez seja um dos maiores alavancas de eficiência organizacional, né? E, poxa, a gente percebi isso, cara, em algumas mudanças que eu fiz aí em algumas organizações, em que simplesmente, né, a gente trabalhando para mudar, né, e incentivar um outro tipo de relação das pessoas com seus líderes, isso dá um resultado brutal, né, dentro do PNL. Então, assim, na última empresa que eu estive, a gente basicamente conseguiu, né, cara, quase duplicar a receita fazendo mudanças nesse tipo de relação. É cultura, é liderança. Aí você vê que um monte de gente que estava guardando ideia debaixo do tapete, não estava trazendo porque tinha insegurança, começou a trazer. Né? Pessoas que vinham problemas de atraso futuro, elas não falavam porque levavam tomate na cara. Né? Agora começaram a falar, você previa os problemas futuros e você conseguia corrigir rota antes dos problemas acontecerem. Né? Então, esse tipo de qualidade dentro das relações, né, assim, eu uso dizer que talvez seja uma das principais alavancas de performance que a gente tem dentro da organização. Né? E os nossos líderes precisam estar bastante cientes disso. Né? Mas tem muito líder que não tem ainda, talvez, a maturidade emocional para sentar e falar sério sobre esse assunto, porque isso vai mexer com a segurança dele como líder. Né? E aí eu acho que vem uma importância super grande da gente, cara, dar mão para esses líderes e levar eles, né, para esse espaço. Né? Mas olha, posso falar que, cara, de toda a experiência de carreira, talvez essa seja uma das principais alavancas de performance de empresa mesmo. Né? Concordo com você, Nil. Eu acho que sim. O Google acha junto com a gente, a pesquisa veio de lá, mas assim, o fato é que, cara, a gente precisa incorporar isso no debate com a liderança. Na verdade é essa. Né? Uhum. E o debate com a liderança, ele oscila, né? Uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos é que as empresas param de fazer isso, né? Ah, estamos em pandemia, foco no resultado. Estamos em redesenho organizacional, foco no redesenho. Estamos mudando produto, relançando coisa, foco no produto. E a gente esquece que liderança é o foco real, né? Exato. Compromisso de longo prazo é com a liderança, né? Ela que sustenta a organização de fato, né? E eu até diria, e complementando, que talvez onde a gente tenha os maiores melindres, ou talvez os maiores auto-enganos, seja no primeiro nível da organização. É o nível de diretoria que precisa colocar a mão no coração muitas vezes e chegar naquela história, sabe assim, ó, se eu perguntar sinceramente, né, para cada gerente que está reportando para você, senhor diretor ou senhora diretora, né, como que eles estão se sentindo?
né? Eles estão realmente trazendo as coisas, eles estão se sentindo confortáveis, né, para criar esse ambiente de performance com você. Aí vão falar, não, é claro, todo mundo aqui é sênior. A gente é super alinhado, né? Exato. Tem sabe, né? A gente é Então, super alinhado. aí é um lugar super delicado. Mas vou dizer que se não fizer ali no primeiro, descer é super complexo, né? Então, uma experiência ali que eu tive há pouco tempo, né? A gente percebeu, por exemplo, que uma das pessoas do time executivo que era super competente, tá? Era uma pessoa que criava, né, essa fricção organizacional com sentimentos de medo, insegurança, por causa da postura, forma de cobrar, expor as pessoas, né? Então, isso criou, né? E estou falando de um executivo no meio de um grupo de 8. Tá? Só que esse Hum. único executivo ele tem impacto cross, porque ele tem a cadeira de executivo, ele está sendo validado como CEO, como padrão de comportamento, e aconteceu que então você começou a ter, né, uma mudança de comportamento dentro das áreas, só que isso é aquela história da panela que vai esquentando devagarinho. Né? As pessoas elas vão reclamando, aí depois vão parando de reclamar, depois aquilo vai virando normal, aí as pessoas não falam mais. Aí, assim, a gente percebeu que alguma coisa estava muito esquisito, né? E aí, quando a gente fez uma mudança organizacional, movimentando esse executivo, né? Ele não ocupou mais essa posição na organização, a gente percebeu que em torno de 2 a 3 meses subiu receita. De repente, projetos de tecnologia pararam de atrasar. De repente, né, você tinha, né, relatórios com muito menos retrabalho. Fala, cara, mas o que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? É exatamente porque as pessoas começaram a trazer as ideias, elas falavam, elas corrigiam, pediam desculpas sem medo, né, de serem agredidas, né? Então é um exemplo super simples, tá? Então assim, foi uma pessoa que mexeu com o time executivo e na prática é isso que você sente, né? Só que muitas vezes, né, os outros executivos não estavam percebendo, né, o quão tóxica que estava sendo essa relação desse executivo com as pessoas do próprio time. Entendeu? Porque as pessoas do próprio time não falavam para o próprio líder. Muitas vezes porque as próprias pessoas às vezes não conseguem entender esse fenômeno. Elas simplesmente não estão seguras. Só que elas não percebem como esse processo é paulatino, elas não percebem que elas mudaram de comportamento, entendeu? E que mudou. Às vezes você não percebe isso. Então, muitas vezes a gente aqui com o papel de people e essa visão um pouco mais cross, a gente tem, eu diria que a obrigação moral de levantar a bandeirinha, né, e ter um papo bem importante sobre as nossas leituras e como que esse tipo de comportamento impacta a cultura e como essa cultura distorcida está fazendo com que a organização não alcance seus objetivos de bottom line da receita, nesse nível a conversa. Né? É. E eu acho que é justamente por não necessariamente todo mundo perceber, ou não necessariamente todo mundo sinalizar, que você tem que incorporar isso em processo. Uhum, Porque quando você está inserido num meio, você percebe, né? Você está treinado para isso, você tem o olho treinado, então você tem aquele grupo, naquele grupo você vê. Mas organizacionalmente você não consegue chegar em todos os cantos. Os BPs não conseguem estender a mão para todo lugar onde isso acontece. uhum, Por isso a questão dos processos, eu acho que do treinamento e dos processos é tão importante, porque você vai ter mais formas de identificar esse tipo de problema, né? Em mais nichos da organização. Acho que essa que é a grande sacada, assim. Uma vez consciente disso, poxa, transforma isso numa política, né? uhum. Acho que é um pouco do caminho. Belezinha. Gente, mais alguma coisa? Últimos minutinhos aqui. Kainan. Dani, eu tenho uma pergunta, acho que são duas perguntas dentro de uma aí, mas que envolve cultura. Eu entendo que em um ambiente que não se falava de segurança psicológica, começa a falar, vai ter uma transformação de maturidade natural, né, nesse meio do caminho. E eu queria entender um pouco da tua opinião, talvez do pessoal, sobre como se comportar sendo um formador de opinião, agora na área de gente, em relação a dois pontos de cultura. Um é, nossos líderes começaram a ouvir sobre segurança psicológica, começaram a, sem conhecimento talvez que deveria, ter medo de falar com as pessoas por, por achar que não vão estar sendo seguros psicologicamente, vão estar sendo agressivos, enfim. Acho que
a forma como a gente desdobra e o conhecimento agregado técnico sobre segurança psicológica que o time adquire, faz com que eles tenham medo em algum nível de maturidade de segurança psicológica. Então, esse é um lado de como lida com isso. O outro lado, em relação à cultura, é quando você está naquele nível de maturidade em que as pessoas falam sobre o assunto, mas vivem muito pouco. Eu acho que começa um pouco com isso que o Daniel falou agora. E aí, talvez comece sim na alta liderança, né? Do exemplo da escada que você falou, mas não só lá, né? Mas como a gente lida com os líderes, principalmente de alta liderança, que falam muito sobre o assunto, colocam na cultura, colocam na sua pauta, né? Colocam na sua bandeira, mas na prática também vive muito pouco esse negócio. E a gente, como influenciador da pauta, do tópico dentro da companhia, como a gente consegue penetrar por onde a gente deveria para poder fazer a cultura fortalecer, sabe? Solidificar. Tá. Não, eu acho que assim, a lógica de você propor esse tipo de comportamento, ela é uma lógica top-down. Então, assim, é impossível você implantar segurança psicológica ou outros comportamentos de grupo, qualquer comportamento de grupo. É impossível você ter ele no nível organizacional se você não tem isso lá no alto. Então, o que que acontece? Normalmente, os processos bem-sucedidos disso eles começam tratando somente esse grupo. Você nem deveria falar para o resto da turma, tá? Então você começa a tratar esse grupo. Para esse grupo entre si desenvolver esse tipo de comportamento. E esse Legal. grupo entre si chegar à conclusão daquilo que precisa ser tocado na organização para que você comece a destravar as amarras dos outros degraus. E eu não estou falando só de treinamento, eu estou falando assim, você tem processos dentro da organização que são punitivos. Uhum. E isso pode levar as pessoas a terem medo de errar, isso pode levar as pessoas a terem medo, receio com as próprias carreiras, isso pode levar as pessoas a terem medo de botar ideia. Então, quando o grupo mais sênior amadurece a discussão e começa entre si a se comportar dessa forma e começar a enxergar quais são os símbolos, os rituais, os processos que causam isso no resto do grupo, você começa a atuar nos símbolos, nos rituais, nos processos, né? Uhum. E aí esse negócio ele começa a descer. Agora, uma coisa que normalmente eu vejo dando errado, e eu vivi um pouco disso em mais de uma organização, nos anos recentes agora, pandemia para cá, e hoje, como Coru, a gente trabalha com algumas empresas, tentar propor esse debate para todo mundo ao mesmo tempo. Sendo Uhum. que os gestores não estão preparados para ter o debate, e na prática eles matam o comportamento na origem, porque eles não estão treinados e preparados ainda, Entendi. sabe? Então, esse é um negócio, né? O segundo ponto é o seguinte. Então, você sempre vai de cima para baixo, você amadurece um degrau e deve. Você não precisa ter pressa, você precisa ter segurança de que você conseguiu fazer. Então, assim, Uhum. isso não é igual construir uma igreja, que você vai lá e bota cronograma. Isso não é cronograma. O comportamento das pessoas você pode acelerar ou frear baseado na intensidade com que você faz, mas, Uhum. assim, as pessoas não mudam da noite para o dia, né? Você não atualiza o software, lembra? Perfeito. Você não troca o sistema operacional, você atualiza o software. Isso é uma coisa. Segunda coisa é o seguinte, assim, você precisa treinar as pessoas a se comunicarem, porque discordância é uma coisa, a agressividade, violência é outra, tá? Então, assim, tem todo o aspecto de comunicação não violenta, tem todos esses aspectos dessas pequenas técnicas, né? Eu mostrei 3 quadrinhos aqui só, mas você tem que treinar as pessoas nesses quadrinhos. Quem Poxa, fala e quem escuta, né? quem As fala duas e quem coisas. escuta, que hora que fala, que hora que escuta. Treinar as pessoas de cada opinião vale como uma. Então, assim, a opinião do gestor vale um também. Ele Uhum. tem que ter o direito de falar, ele tem que ter o direito de discordar. E normalmente ele é a pessoa mais sênior naquele ambiente. Então, ele também é uma voz importante. Você não pode tirar ele do debate. Você tem que preservar a segurança psicológica dele também. Então, você tem que encorajar os gestores a continuarem falando, né? Esse é um segundo ponto. E aí tem coisas assim, como comunicação não violenta, né? Ou comunicação Sim, violenta, tratar isso, porque justamente esse estilo de comunicação que gera julgamento e não debate, né? perfeito. Que é quando você julga as pessoas e não os fatos. E tem um terceiro ponto que é o seguinte, assim, que a gente fala muito de cultura do erro, das pessoas poderem trazer as coisas à tona, assim, existe a cultura do erro e existe a complacência. A complacência você não pode ter. Tem coisas que são linhas que você não pode cruzar.
em termos de resultado, em termos de comportamento, em termos de performance, em termos de convivência. Tem Uhum. coisas que não. Ah, não, a cultura do erro. Né, você trabalha no industrial, né? Então, assim, cultura do erro. Eu tirei um sensor aqui para ver o que aconteceu. Não, 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 cara, você não tira um sensor. Isso aqui é um sensor de segurança, a pessoa pode se machucar. Você ou Uhum. outra pessoa. Isso aqui, Uhum. você cruzou uma linha. Ah, não, vamos tentar testar o comportamento das pessoas sobre. Não, não, isso aqui não, né? Uhum. Legislação, compliance, resultados críticos, atendimento ao Ética, cliente, perfeito. né? Assim, uma coisa é, eu estou melhorando meu processo porque eu não estou atendendo meu cliente tão bem porque eu descobri uma coisa. Outra coisa é você destratar o cliente. Uhum. É diferente. Então, Perfeito. a cultura da complacência faz com que os gestores e as lideranças enfraqueçam. E isso você não pode deixar. Então, e esse medo de se posicionar pode gerar complacência. Isso é um problema. É Mas isso. eu acho que tem a ver com você não cascatear o negócio nos degrauzinhos. Você tentar fazer tudo de uma vez. Normalmente, quando você atropela esse processo, esse tipo de coisa começa a surgir, sabe? É isso mesmo. No fim é isso mesmo. Sim, pode ter outras Obrigado. coisas, né? Mas É, pela minha experiência, isso é bem recorrente, é. assim. Legal. Tudo bem, senhores. É isso. Estamos chegando no nosso horário aqui. Eu vou soltar esse material, eu vou soltar os links para os artigos, para as coisas que eu citei aqui. E a gente solta o vídeo no YouTube também para quem quiser compartilhar, assistir. A gente manda lá no grupo assim que tiver tudo prontinho. Beleza? Obrigado pelo papo, obrigado pela presença. A gente vai se falando lá na comunidade. Obrigado.